Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece, cumprimento a você que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, a 91.9, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM Parnamirim, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Executiva FM Nísia Floresta, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, a Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, a Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, a Rádio Palmeiras do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, a Rádio Alzirana 87 FM na cidade de Lages, a Rádio Santa Cruz, a 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. Neste sexto domingo da Páscoa, o Evangelho proclamado em nossas liturgias é o de João, capítulo 14, versículo de 23 a 29. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou com o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste sexto domingo da Páscoa, nós ouvimos uma parte do discurso de despedida de Jesus.
o evangelho que foi proclamado, um discurso que Jesus proferiu na última ceia. É a véspera de sua paixão. As sombras da cruz já pairam no horizonte, mas o Senhor não se fecha em si mesmo. Volta-se com ternura e solicitude para os seus discípulos, preocupando-se com seu futuro e assegurando-lhes que não ficarão sozinhos. Diz Jesus: quem me ama guardará minha palavra, e meu Pai o amará. Veremos a ele e faremos nele a nossa morada. Aqui está o coração da promessa que nosso Senhor nos fez, a comunhão com Deus, selada pelo amor e pela fidelidade à palavra. Amar a Cristo é guardar sua palavra, não como um fardo, mas como um sinal de adesão confiante ao seu projeto de vida, ao seu projeto de salvação. E essa fidelidade gera a presença. O Pai e o Filho vêm habitar naquele que o ama, estabelecendo com ele uma íntima e permanente comunhão. Para sustentar essa vivência, Jesus anuncia o dom do Espírito Santo. Nos promete o Espírito Santo para sustentar essa relação com ele, o amor. Nos promete o Paráclito, o defensor, aquele que será a presença viva e ativa junto aos discípulos. E a missão do Paráclito, do Espírito Santo, é ensinar e recordar. Ensinar todas as coisas e recordar tudo o que o Senhor nos ensinou. O Espírito Santo é a memória viva de Jesus, guia que ilumina o nosso caminho, o intérprete fiel da palavra de Deus diante dos desafios de cada tempo. O Espírito Santo não traz uma doutrina nova, mas conduz a igreja a compreender em profundidade a palavra do Senhor e atualizá-la para os tempos presentes. É por isso que a igreja, como mostra a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, também proclamada neste sexto domingo da Páscoa, nos mostra por que a igreja pode discernir com liberdade e coragem. Por causa do Espírito Santo. Diante das tensões no seio da comunidade de Antioquia, os apóstolos reunidos em Jerusalém, sob a moção do Espírito Santo, reconhecem o essencial da fé e libertam os discípulos de pesos inúteis. A célebre fórmula da carta conciliar é reveladora. O Espírito Santo e nós decidimos. A igreja caminha, discerne, decide, sempre guiada pelo Espírito Santo, que a conduz à verdade plena. No Evangelho que escutamos, Jesus nos oferece um dom precioso e inigualável. Deixe-vos a paz, disse nosso Senhor. Dou-vos a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se trata apenas de uma saudação convencional ou de um desejo genérico de bem-estar, mas de uma verdadeira herança espiritual, deixada como testamento na véspera de sua paixão. A paz de Jesus não é a mera ausência de conflitos, nem tampouco a frágil tranquilidade garantida por acordos humanos. A paz de Jesus é a presença viva de Deus no coração, que pacifica as inquietações, desarma os ressentimentos e enche a alma de confiança. Essa paz é o dom messiânico e fruto do Cristo ressuscitado, e brota de um coração manso e confiante, que não se deixa abater nem por traições, nem por abandonos, nem pela iminência da cruz. É essa paz que vence o medo, que dissipa a violência, sustenta a esperança e transforma os discípulos que estavam temerosos em construtores da reconciliação. A paz de Jesus não se impõe pela força, mas se estabelece pela mansidão, pelo perdão, pela escuta e pelo amor. E essa paz nós só podemos transmiti-la se a tivermos dentro de nós. Por isso Jesus não apenas a oferece, mas a comunica com a força do Espírito Santo, o Paráclito. O Espírito Santo de fato é a força de paz. A força de paz de Deus que habita em nós, que desfaz a rigidez, serena os ânimos, nos dá coragem de recomeçar, de perdoar, de ver no outro não um adversário, mas um irmão. É com ele que nos tornamos, no meio das tensões do mundo, o Espírito Santo, homens e mulheres de paz evangélica. Por isso, quando nos sentirmos agitados, impacientes ou tomados pela raiva, devemos aprender a fazer
esta oração muito simples e profunda: Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito Santo, porque é Ele, o Espírito Santo, que nos capacita a viver como testemunha do ressuscitado e a irradiar com gestos e atitudes a paz que não decepciona e não se quebra diante das dificuldades. Assim, meu querido ouvinte, acolher o Espírito Santo é permitir que Ele nos transforme em morada de Deus, homens e mulheres de paz, discípulos que não temem as provações. Como recorda também a segunda leitura do Apocalipse, caminhamos rumos a Jerusalém Celeste, cidade onde Deus está, onde Deus será tudo em todos. E já aqui, porém, nesta terra, somos chamados a tornar visíveis a comunhão plena, edificando comunidades acolhedoras, reconciliadas e iluminadas pela luz do Cordeiro. Hoje façamos, portanto, essa nossa prece: Senhor, dá-me a tua paz, dá-me o Espírito Santo, que o Espírito Santo, o Paráclito, nosso defensor, nos ensine a guardar a palavra do Senhor e nos recorde os seus ensinamentos, nos recorde o mandamento que Ele nos deu do seu amor e assim nos sustente no nosso testemunho. Que Maria, a Mãe da Igreja, modelo da docilidade do Espírito Santo, nos acompanhe neste tempo pascal e sempre. Amém. Se me amardes realmente, observai meus mandamentos. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Nações, glorificai ao nosso Deus, anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Se me amardes realmente, observai meus mandamentos. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito. Ele permanecerá convosco para sempre. Ele permanecerá convosco para sempre. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. São Tomás de Aquino, ao refletir sobre os frutos do Espírito Santo na Suma Teológica, nos oferece um ensinamento profundo e, ao mesmo tempo, muito atual. Os atos que derivam da virtude, os atos virtuosos, quando praticados com liberdade e movidos pelo Espírito Santo de Deus, não apenas nos ajudam a cumprir um dever, mas trazem também para aqueles
que praticam tais atos uma grande alegria e a realização interior. Em outras palavras, podemos assim dizer, vale a pena viver o bem, fazer o bem, não por medo de castigos. Vale a pena viver os mandamentos, mas porque o bem gera sabor, paz e plenitude para quem o pratica. São Paulo, na carta aos Gálatas, enumera os frutos do Espírito Santo. São 12 na enumeração de São Paulo: caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência e castidade. São Tomás busca compreender o que esses frutos significam e como se manifestam na vida cristã. O primeiro ponto que São Tomás explicita é que esses frutos, os frutos do Espírito Santo, são atos humanos, inspirados pelo Espírito Santo, comparáveis aos frutos de uma árvore, e são resultado de um processo interior de crescimento e amadurecimento. Mas, diferentemente dos frutos materiais, os frutos espirituais são agradáveis, não ao paladar, mas à alma, porque eles proporcionam a alegria pura e serena para quem os pratica, pois são sinais de que a vida está bem ordenada, conforme o plano de Deus. São Tomás, ele destaca que o termo fruto tem 2 sentidos. Indica aquilo que o ser humano produz, mas também aquilo que saboreia, ou seja, aquilo que ele encontra realização e alegria. Assim, a prática do bem não é apenas uma obrigação moral, mas é um caminho que nos dá prazer espiritual. Praticar o bem nos faz bem. A pessoa virtuosa, ela se alegra no bem, porque nele encontra um gosto que nenhuma experiência passageira consegue oferecer. Ao comparar os frutos do Espírito Santo com as bem-aventuranças evangélicas, São Tomás mostra que, embora ambas falem da felicidade, os frutos são mais cotidianos, mais acessíveis. As bem-aventuranças apontam para a perfeição dos santos, para a santidade, enquanto os frutos do Espírito Santo estão ao alcance de todos os que, mesmo em meio às lutas da vida, se deixam seduzir, se deixam conduzir pela graça. Por isso, praticar a paciência, a mansidão, a fidelidade, ou viver com alegria e caridade, já é experimentar algo do céu aqui na terra. São Tomás organiza os frutos de forma pedagógica. Alguns dizem respeito à vida interior, como a caridade, a alegria, a paz, a paciência e a longanimidade. Outros frutos dizem respeito à nossa relação com o próximo, como a bondade, a benignidade, a mansidão e a fidelidade. E outros frutos do Espírito Santo dizem respeito ao modo como lidamos com os nossos próprios impulsos e com o mundo que está ao nosso redor, como a modéstia, a continência, a castidade. É o Espírito Santo quem vai ordenando todas essas dimensões da vida, tornando o ser humano mais inteiro, mais pleno, mais livre e mais feliz. Além disso, São Tomás explica que esses frutos se opõem às chamadas obras da carne, como a inveja, a ira, a impureza ou a discórdia, que desfiguram a vida humana. Os frutos do Espírito, ao contrário, elevam, pacificam, dão sentido. Eles não são apenas mandamentos a serem seguidos, mas sinais de que Deus está agindo em nós. A doutrina tomista dos frutos do Espírito Santo é assim uma verdadeira pedagogia da felicidade cristã. Ela nos ensina que a vida virtuosa não é um fardo, não é um peso, mas é uma fonte de sabor e liberdade interior. Praticar o bem, mesmo quando custa, torna o coração mais leve, torna o olhar mais luminoso e a vida mais fecunda. Se trata de buscar recompensas futuras, mas de já experimentar aqui e agora os sinais da vida nova em Cristo. Portanto, como bem conclui São Tomás, os frutos do Espírito Santo são atos bons que permanecem, porque nascem de uma vida conduzida por Deus, como árvores boas. Somos chamados a produzir esses frutos e, ao colhê-los, descobrir que a alegria verdadeira nasce da felicidade, da fidelidade ao bem, e viver no Espírito é, afinal, o que nos realiza plenamente.
Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver. Dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido. Libertai-me quando estiver oprimido. Sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós. No meio da tempestade, quando tudo parece perdido, minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me Fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.